Você já percebeu que a gente tá vivendo numa era onde ser completamente básica e sem personalidade é que é ser autêntica? Pois eu tenho reparado nisso há um tempo. Eu sou uma mulher de 34 anos, então passei por algumas décadas e sempre existiu isso de certos grupos se vestirem, pensarem e se comportarem de maneira parecida. Mas sem querer ser aquela velha que fala que na minha época, mas já sendo a velha que fala na minha época, eu percebia que existia isso das pessoas serem todas iguais. Mas era cada um no seu nicho, cada um no seu grupo. Não como o que está acontecendo agora. Parece que não existem mais grupos, não existem mais tribos, que era como chamavam antigamente, né? Não existem mais tribos. Foi tudo muito unificado. Antigamente tinham os emos e os roqueiros, e eles não se bicavam. E tinham as clubbers, do forró, os saudáveis, os do eletrônico, os nerds. Eram vários grupinhos. Hoje não. Hoje parece que é tudo uma coisa só. E principalmente agora na era da internet, que eu acho que eu fui a última geração a ver o mundo sem internet, parece que isso se amplificou. Quando começou isso de internet e tal, eu tinha uma ideia de que tudo ia se globalizar. A gente ia ter mais acesso, por exemplo, às referências das meninas lá do Japão, que se vestem de maneira super diferente, ou das meninas da Austrália, por exemplo. Então ia ficar. Os estilos iam ficar mais universais. Eu nunca imaginei que fosse virar o que virou hoje. Pessoas completamente básicas. Tipo, regata e calça jeans. E voltando, né, pra internet, lá nos primórdios da internet, as referências às it girls eram as meninas que se destacavam. Aquelas meninas que usavam aquela roupa que ninguém tinha, que ninguém estava usando, as diferentonas. E então você corria atrás de procurar, ou de mandar fazer, ou de pedir para uma tia trazer de São Paulo ou de fora do país para você ter igual. Hoje não. Hoje a menina, ela é referência se ela for a mais básica e sem personalidade possível. Você abre o Instagram e tá todo mundo correndo, fazendo aera pilates, tomando matcha e comendo em bolso. E vestindo regata e calça jeans. E usando alo yoga. Cadê a personalidade? Na verdade, isso é ter personalidade. E isso transita muito entre a moda e o comportamento. Vocês conseguem perceber? Porque as pessoas estão básicas na maneira de se vestir e elas estão básicas no comportamento também. Até o hobby delas parece que é ensaiado. São sempre os mesmos livros que estão sendo lidos. É sempre a mesma atividade física. Se você é cool e descolada de verdade, você corre. E se você corre, você tem um Garmin. E todo mundo tem um Garmin. E se você corre, lê e é descolada, você está fazendo tudo isso usando uma regatinha básica e uma roupinha básica de treino da Alo Yoga. E eu falo, cara, por que essas pessoas são referências? Você abre o perfil delas, elas são todas iguais. Por que as pessoas estão querendo se espelhar e ter como referência pessoas completamente sem personalidade? Eu entrei esses dias por curiosidade, que apareceu no meu explorar, no perfil dessas meninas completamente genéricas, que tinha milhares de seguidores, e ela estava se dizendo muito intensa. Falei, olha, essa daí pelo menos deve ser intensa em alguma coisa, diferente das iguais, né, literalmente. Ela é intensa por quê, gente? Ela é intensa porque ela corre 20 quilômetros ao invés de correr 5. Ela é intensa porque ela come um hambúrguer de final de semana. Ela fura a dieta. Desculpa. Por isso que ela é intensa. Gente, vocês estão entendendo que o sinônimo de intensidade, de personalidade, é isso hoje? Eu lembro que quando eu me mudei para São Paulo, em 2013, a It Girl More era a Gabriela Hippie. E ela se destacou completamente. Eu acho que essa foi a última era de It Girls realmente autênticas, de verdade. Eu vou usar ela como exemplo, mas vocês... Quem é dessa época vai puxar pela memória.
Eu lembro que ela se destacou muito porque ela tinha o braço fechado de tatuagem. Naquela época, ninguém tinha coragem de fazer isso. Aí eu lembro que logo em seguida a Maju Trindade também começou a se fechar de tatuagem. E, cara, isso era o ápice da autenticidade. A gente, caraca, como ela teve coragem, como ela vai arranjar emprego, e não sei o que tem. E bombava, e só dava elas. E aí, logo em seguida, começaram a aparecer um monte de meninas com o braço todo tatuado, e isso virou, tipo, comum. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas estão tirando a tatuagem, porque cool mesmo é você ser crua completamente. Dito isso, eu quase sem tatuagem, porque acabei não entrando nessa onda. Sem querer fazer aqui a fodona descolada, a legal de verdade, eu meio que eu nunca me encaixei completamente nessas tribos. E eu achava, na época, que eu não tinha personalidade. Que isso, eu não me encaixar e eu não querer abraçar nenhuma tribo e nenhum grupo, e não querer me vestir igual a algum grupo e tal, era falta de personalidade. Mas hoje, eu percebo que naquela época onde tinha muitos grupos, muitas tribos e tal, eu não querer me encaixar, não fazer questão de me encaixar e não ter me encaixado, isso sim era sinal de personalidade. Mais uma vez, falando que não que eu seja a pessoa com mais personalidade e autêntica do mundo, e aquelas pessoas tão, obviamente, que aquelas pessoas que, cara, se vestiam de uma maneira completamente diferente. Se você tava na escola, gente, como que era a escola no começo dos anos 2000? Se tava todo mundo com o mesmo tênis, que geralmente era um All-Star, e você chegava com um tênis diferente, caraca, a escola inteira falava, essa pessoa assim é foda, essa pessoa assim é da hora. Mesmo que assim, tava todo mundo com o mesmo All-Star, e você chegava com um All-Star de cor diferente, ou que você teve a coragem de pichar o seu All-Star, você sim era foda, você sim era descolado. Hoje não. Você sim é foda e descolado se você está com tênis que todo mundo está usando. No máximo do máximo, você se destaca se você tiver poder aquisitivo. No máximo do máximo, você vai se destacar se o seu tênis branco custar mais do que o tênis dos outros. Mas ele vai ser um tênis branco, assim como todos os outros mais baratos. Ele só vai ser mais caro. E eu entendo também o lado dessas pessoas mais jovens, porque não tão jovens assim, tá? Porque eu tenho visto meninas assim de 30 anos de idade, homens também, que ainda estão assim completamente sem personalidade. Mas eu entendo que é difícil e ser o prego que se destaca, o que toma martelada, ser completamente subversivo. Eu sei que essas pessoas que se destacavam completamente, a vida delas também não era só flores, elas ouviam muitas coisas que elas não queriam ouvir também. Mas eu sinto que antes tinha esse orgulho, mas é isso aí, eu sou isso aí, tipo, orgulho de ser quem se é. Hoje em dia a pessoa ela fica meio receosa de ser quem se é. Eu entendo que isso vem muito em resposta do comportamento também. Porque eu sei que essas pessoas muito básicas, elas não são nem um pouco básicas e rasas na hora de julgar os outros. Na hora de julgar, elas são bem autênticas, elas são bem incisivas, para tolir quem é diferente. Mas isso o mundo vai ficando meio triste, sem cor, raso, sem personalidade. Eu fico pensando se isso for de fato para todas as camadas da vida, o que vai ser tipo da arte, por exemplo. Eu só não me desespero porque eu vivi o suficiente para saber que tudo é cíclico na vida, assim como a moda, assim como uma calça que antigamente era horrorosa, hoje é moda, hoje é horrorosa e daqui 3 anos ela vai estar na moda. Eu sei que o comportamento também ele acaba sendo um pouco cíclico. A pandemia mudou muito as pessoas. Eu percebi que essa era mais básica, ela veio muito forte depois da pandemia. Até antes da pandemia, a gente via ali na moda, por exemplo, terceiras peças, sabe? Hoje nem isso. Então, eu acredito que a pandemia ela mexeu mais com o nosso comportamento do que a gente observa ou gostaria de aceitar. Mas eu acho que já passou bastante tempo da pandemia, né? Já tá na hora da gente se levantar, da gente criar personalidade, porque senão a gente vai olhar para trás, a gente vai ver lá
Os anos 60, os anos 70, os anos 80, 90, 2000, cada um com a sua personalidade, a gente lá. De legging e camiseta. E ugly nos pés. Sabe? Sem personalidade nenhuma. A gente vai olhar pra trás e a gente vai ter, tipo, bode do que a gente tá no momento. Eu tenho certeza que o comportamento vai ser cíclico também. Não me desespero, mas eu não vejo a hora disso acabar. E eu não vejo a hora de criar-se um novo estilo, porque até então, as poucas coisas que saem da curva são sempre copiando das décadas passadas, né? O que é super normal, o que sempre aconteceu, mas tá na hora da gente criar uma nova identidade. Qual será que vai ser a nova identidade depois dessa era completamente básica, sem personalidade e sem autenticidade? Eu imagino que vem aí o completo oposto, sabe? Que venha um boom de alguma coisa, não sei se de cores, não sei se de modelagem, não sei se de pensamento, não sei se de comportamento. Porque assim, eu acho muito legal da geração atual ser mais fit, sabe? Porque antigamente, quanto mais antigamente, inclusive, o cool mesmo era você fumar cigarro, beber. Eu comecei a beber muito cedo, não me orgulho disso. Mas o cool mesmo era você beber, você fumar, você ficar na balada até de manhã. Uma vida bem desregrada, sabe? Tem muita gente pagando o preço por isso hoje. Então eu aplaudo essa nova geração que foca mais na saúde, que não é tanto assim só no 80, mas ficar só no 8 também. Eu não acho legal. Eu acho que o equilíbrio seria o caminho. Será que o próximo passo seria não o completo oposto do básico e sem personalidade, e sim o equilíbrio? Qual seria o equilíbrio perfeito entre essa coisa sem sal que a gente tá vendo agora no comportamento e na moda e em tudo? Seria o completo oposto? Porque eu acho que o completo oposto ficaria muito pros anos 80 também, né? Mas estou ansiosa e querendo. Mas enquanto isso não acontece, eu faço o que eu posso. E como a gente pode ser uma pessoa mais autêntica? Você não precisa colocar um abacaxi na sua cabeça. Você não precisa sair por aí gritando barbaridades e sendo de extremos políticos, seja ele qual for. Você pode ser uma pessoa autêntica de maneira simples, sentando, conversando consigo mesmo. O que eu de fato gosto? O que de fato eu gosto de comer? O que eu de fato me interesso por ler, por assistir, por fazer, por pensar? Ver vários pensamentos e qual que é o seu? Qual que é a sua opinião sobre isso? Uma vez que para você ter uma opinião, você precisa ter repertório, né? Você precisa ler, você precisa estudar. Tenho visto também muito hoje as pessoas só repetindo opiniões de pessoas que falam muito bem ou que elas consideram muito inteligentes e não tendo opinião própria. Ter opinião própria, eu acho que é a maneira mais subversiva e mais autêntica de ser e de existir. É simples. É óbvio que ter opinião própria, eu não tô falando pra você ter pensamentos horrorosos, sabe? Tipo, falar e fazer coisas horrorosas, tipo Kanye West. Não é isso que eu tô falando. É você ser autêntico de você ali no seu grupo de amigos. Eles estão pensando de um jeito e você pensar de outro. Não existe bom ou mal. A gente cresce, a gente vira adulto e a gente entende muito o passado do vilão. E a gente entende muito que não existe o bem e o mal. Quer dizer, existe o bem e o mal, né? Mas não é sempre tão assim. Ninguém é 100% bom ou mal. Você ter uma opinião autêntica não é você ter uma opinião completamente controversa e que prejudica e ofende as pessoas. É você pensar por si mesmo. É óbvio que vão ter pessoas que vão pensar como você. Você ter uma opinião autêntica não quer dizer que só você pense isso. Sempre vai ter alguém que pensa como você. E uma vez que você é autêntico, você bate de frente com uma realidade. Uma pessoa que é autêntica, ela não vai agradar todo mundo. Uma pessoa que é autêntica, ela não vai ter 1 milhão de amigos. E eu acho que cai muito nisso as pessoas estarem tão genéricas
elas querem agradar todo mundo. Ou elas querem agradar um público cada vez maior. Porque dá um medinho, né, de desagradar. Tem até um livro que tá todo mundo lendo também, né? Agora, A Coragem de Desagradar? É isso? Alguma coisa assim. Mas é que de fato é uma coragem mesmo, sabe? Mas é muito prazeroso, porque quanto mais você se autoafirma, mais você vai atraindo pessoas como você e mais há trocas. E é importante também você aceitar pessoas com pensamento diferente, uma vez que você vai ser uma pessoa plural, que vai ter pensamentos diferentes. Para você conviver num meio onde pessoas têm pensamentos legais, diferentes e autênticos, você tem que saber, você tem que ser uma pessoa que respeita os pensamentos diferentes também, né? Óbvio que se toca num lugar para você que te machuca, que te ofende, você não é obrigado a aceitar. Mas eu falar que eu gosto de roupa estampada e você de roupa lisa, não significa que a gente não possa ser amigo. Não significa que a gente não pode se dar bem. Você não tem que andar só com pessoas que usam roupa sem estampa. Você pode ter os amigos das roupas estampadas e eu não tô falando só sobre moda, tá? Eu tô só exemplificando aqui com a moda, porque como eu disse, esse tema ele flerta muito, né, entre a moda e o comportamento, sempre flertou, né? Moda e comportamento sempre andaram muito juntos, né? As pessoas que não tem muitas pessoas só que não estão muito preparadas para entender isso. Mas esse convívio com pessoas diferentes enriquece. Te enriquece como ser humano, te enriquece como pessoa. Você se torna uma pessoa mais interessante. Quando você convive com outras pessoas e quando você tem opiniões próprias, quando você procura suas referências ou quando você se torna a sua própria referência. É isso que é ser uma pessoa interessante. E isso tem um magnetismo que você naturalmente vai perceber que você vai atrair e começar a influenciar pessoas também. Mas não, mas não nesse lugar de influenciar pessoas a serem como você. Influenciar pessoas a pensarem da maneira que você pensa, a pensar fora da caixa. É isso que eu procuro como influenciadora. Não fazer as pessoas quererem usar o que eu uso, ser o que eu sou. Mas eu gosto de estimular as pessoas a pensarem por si mesmas. Olha isso, olha essa bola que eu te levantei. E aí, o que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Traz aqui para mim. Você pensa o mesmo que eu ou você vai trazer uma visão diferente sobre o que eu acabei de dizer? Nossa, essa visão que você teve, eu não tinha pensado sobre isso. Pode ser que eu mude de opinião. Verdade, essa opinião que eu tinha, agora que você me mostrou outra, acho que pode ser um misto da minha e da sua. Ou eu tô preferindo a sua do que a minha. Eu gosto muito de estar nesse lugar como influenciadora. Eu tô sempre levantando bolas para as pessoas sacarem. Eu nunca tô vindo aqui falando assim, é isso. O meu conteúdo é muito mais sobre comportamento do que sobre opinião. Porque, primeiro que conteúdos de opinião são conteúdos perigosos, né? Eu acho que você ficar dando sua opinião à torta direito, não só na internet como na vida, não é algo muito, sabe? Eu acho arriscado. Não num lugar de falta de autenticidade, mas num lugar de que a minha opinião, eu ficar afirmando ela, olha, eu acho isso e é isso, vem num lugar muito de ignorância. Vocês já ouviram falar de a unanimidade é burra? Quando todo mundo concorda plenamente com o assunto, isso flerta com a burrice? Eu não gosto desse lugar. Eu não gosto de afirmar as coisas. Eu tô sempre, óbvio, as coisas que eu tenho como certas para mim, como os valores que eu tenho, as coisas que eu acredito, eu coloco, eu pontuo. Mas eu não fico apontando e exigindo que as pessoas pensem e façam como eu, sabe? E você também não deveria querer isso das pessoas que estão à sua volta. É estimulante, como eu disse, um ambiente onde as pessoas pensam diferente de você. Óbvio que sempre vai ter um cerne ali, sabe? Vai ter sempre o tronco da árvore, vamos colocar assim, que vão ser os mesmos valores, os mesmos pensamentos, às vezes até o mesmo senso estético, mais ou menos ali, mas a árvore tem vários galhos que elas vão para várias direções, cada galho desse com várias folhas, com vários frutos,
Todos os frutos bonitos e saborosos não é porque eles não estão no mesmo galho que eles estão errados ou que eles não são tão saborosos, são outros fatores que vão fazer com que essas frutas não sejam tão saborosas e bonitas e tudo mais. Mas existe sempre o cerne. Então, você saber quem você é e o que você quer e onde você quer chegar é o suficiente para você se sentir livre e seguro para ser autêntico nas coisas que você pensa, nas coisas que você veste, nas coisas que você faz, nos seus hobbies. Você olhar para si mesmo e de fato você for essa pessoa mais neutra, mais básica, tá tudo bem também. O importante é que você seja e que você olhe para você, que você tenha orgulho de você, que você goste de ser assim. E não ficar procurando validação externa, não ficar olhando assim, ai, mas eu queria ser muito mais como aquela pessoa ali. Não, pare e olha ao seu redor. O que ao seu redor precisaria mudar para você ter orgulho de si mesma? Acho que aí tá um ponto onde você vai conseguir a autenticidade. Sem olhar para fora. Ah, não, mas eu queria ter a vida da fulana. Não. Olha para cá. Olha para si. Olha em volta. O que poderia ser melhor para você sentir orgulho de si mesmo e ter prazer na sua rotina, na sua vida? Se for igual à vida de fulano ciclano, beleza. Esse tipo de pessoa naturalmente vai se atrair. Mas você se moldar, para você se mudar para a realidade da outra pessoa, pode ter certeza, você vai alcançar, tá? Se você tentar, você vai alcançar. Mas isso não é garantia de que você vai ser feliz. É isso, eu termino por aqui. Beijos.